Pode fazer a nossa... Nós vamos falar de quê? Hoje a gente vai falar de um tipo de dor de cabeça que a gente encontra muito aqui na clínica, né? Que é a dor de cabeça complicada pelo uso abusivo de analgésicos. Muita gente não sabe, mas você tomar muito remédio pode piorar a sua dor de cabeça. Então, às vezes, você tem uma dor de cabeça que você tem de vez em quando, uma dor de cabeça que é episódica, e você toma um monte de remédio e você pode transformar sua dor de cabeça em uma cefaleia crônica diária. Você pode transformar sua dor de cabeça que acontece de vez em quando em uma dor de cabeça que acontece todos os dias. E é interessante a gente saber que o que a gente mais vê, o mais comum, são os analgésicos comuns, né? Que é dipirona, paracetamol. Mas esses compostos que geralmente são para dor de cabeça também são super comuns de causar. Então, o sumatriptano, o naratriptano, os ergotamínicos. Então, esses medicamentos com acesso fácil, que geralmente são de fato, né? Tem de fato um benefício para o tratamento da dor de cabeça, podem piorar a sua dor de cabeça. Então, a gente só pode tomar medicamento com orientação médica. A gente não pode achar que a gente vai resolver a nossa dor de cabeça indo lá na farmácia e escolhendo um remedinho que a gente vê na propaganda da televisão que é para dor de cabeça. Né? Que tem lá cefa alguma coisa, de cefaleia, né? De dor de cabeça, alguma coisa. De migrã, alguma coisa, né? De migrânia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses remédios e da forma como a gente toma esses remédios. E a gente pode achar que a gente está se ajudando e, na verdade, a gente está se complicando. Essa é uma cultura, a cultura da... Eu não sei como é que é fora, mas aqui no Brasil é muito... o dia a dia a gente aprende isso mesmo, né? Você está com alguma queixa, você vai na farmácia, pega o medicamento, toma. E uma coisa que não se valoriza muito é a dor de cabeça, né? Então você acaba não dando tanto valor a ela até ela se tornar crônica, até ela se tornar incapacitante. Mas você tem aquela dorzinha leve, a primeira coisa que você faz é ali toma um analgésico mesmo para melhorar, e melhora, e você, no outro dia está com dor de cabeça, você tocou seu dia normal, ou seja, pega um outro medicamento, um outro analgésico, toma, melhora, e vai. Mas no início, é o que você trouxe aí, no início esses medicamentos eles funcionam muito bem, né? Ou seja, tanto é que a pessoa abusa deles, porque eles funcionam. Ou seja, você toma, ele melhora. Ele acaba sendo ali um refúgio, né? Então você pega, toma, vem a dor de cabeça, você toma de novo. E vem a dor de cabeça, você toma de novo. Aí você vai no colega da área da saúde, um colega médico, ele fala que não é nada dor de cabeça, que fez o exame de ressonância, fez sei lá o que, não achou nada. Nada que justifique. Beleza. Aí você continua. Tem dor de cabeça, toma o medicamento. Só que vai chegando a um ponto que ainda não se sabe muito bem o porquê, mas tem alguns fatores envolvidos que a gente sabe, tanto fator genético, quanto fator de sensibilização central, quanto outros fatores, que faz com que a pessoa ela desenvolva uma cefaleia por esse abuso, por essa, vou usar até o termo aqui, por uma intoxicação, vamos dizer assim. Que apesar de não ser uma intoxicação, é só para a pessoa entender que é o uso excessivo mesmo desses analgésicos. E isso acaba acarretando. Aí aquele paciente, talvez agora alguém em casa até começa a se identificar. Não é aquela, geralmente não é aquela dor estridente, assim, não é aquela dor muito intensa. Geralmente é uma dor moderada, leve. E ela, você toma analgésico, ela dá uma melhorada. Mas às vezes não segura muito tempo esse analgésico, você toma de novo e dá uma melhorada. Geralmente, vamos lá, a pessoa tem uma cefaleia primária, vamos pegar um exemplo, a enxaqueca que nós falamos a semana passada, para você que não viu a live da semana passada, basta você ir no nosso feed, vai estar lá a live da migrânia, da enxaqueca, você pode ficar por dentro da enxaqueca por lá. Pois bem, a enxaqueca ela tem uma característica, ela tem as crises, uma dor de moderada intensa e etc. Pois bem, a pessoa está tomando ali seus medicamentos normais, muitas vezes tem uma crise de enxaqueca e começa, um analgésico. Aí começa a ter dores mais leves, e analgésico, analgésico, analgésico. Chega a um ponto que ela fica quase uma linha de cefaleia constante, leve, com pioras ao longo do dia. E nessas pioras, o que ela faz? Toma analgésico. E isso vai sensibilizando ainda mais o cérebro, deixando ele mais sensível a esse quadro de dor. E, caracteristicamente, eu posso dizer que a grande parte dos pacientes tem aquele paciente que tem a dor de cabeça e ele acorda de madrugada, geralmente por volta das 4, 5, 3h30, 5h30 da manhã,
para tomar analgésico para melhorar, porque ele acorda com uma dor de cabeça. Então, é aquele paciente que eu já pergunto assim, você acorda de madrugada com tomar analgésico? Acorda. Pode ter certeza que ele tem ali, uma das causas da dor de cabeça dele é a cefaleia por uso abusivo de analgésico. É muito prevalente em centros de cefaleia. Só para se ter uma ideia, quem trabalha com cefaleia especificamente, 15% mais ou menos dos pacientes que ele atende tem um uso abusivo de analgésico. É muito prevalente na população, muito comum, mais do que se imagina, até 2% da população hoje, assim, se você conhecer 100 pessoas, possivelmente 2 tem abuso de analgésico e tem cefaleia por isso. Ou seja, nós estamos aqui numa responsabilidade muito grande hoje de chamar atenção para você que está em casa, que fica metendo comprimido de analgésico para dentro, para ficar É mais esperto. interessante uma coisa que você falou, né, a questão da sensibilização, porque se a gente transpor isso para outras formas de dor crônica, né, o principal fator de risco para dor crônica é tratar mal a dor, né? Uma dor que é maltratada ou uma dor que é subtratada. Então é muito ruim isso, né? Você ficar com um pouquinho de dor, né? Como o André falou, assim, você toma um remédio, aí você tinha uma dor que era 8, uma dor, né, de 0 a 10, sendo 0 sem dor, 10 é a pior dor que você está sentindo. Aí você transforma essa dor em 2, 3 ali, usando o analgésico, mas fica sempre com aquela dorzinha ali. Isso é muito ruim, né? Porque isso faz isso que o André comentou, que é a sensibilização do sistema. É como se os seus neurônios ficassem mais sensíveis à dor, né? Como se eles ficassem sempre em alerta, né? Sempre esperando o sinal da dor. Então, eles ficam mais receptivos ao sinal da dor. Então, é muito ruim. E um dos pilares do tratamento, eu acho que tem duas coisas que a gente tem que entender sobre a cefaleia a do abuso de analgésicos. O primeiro que é o diagnóstico, né? A gente precisa de ter um diagnóstico. Então, assim, às vezes as pessoas também supermedicam a sua dor de cabeça porque tem um diagnóstico errado. Então, a pessoa acha que tem enxaqueca, mas na verdade ela tem cefaleia cervicogênica, cefaleia tensional, cefaleia em salvas, outros tipos de dor de cabeça que não vão responder às medicações que usualmente são prescritas para o tratamento da enxaqueca. Então, o que vai acontecer? Às vezes até melhora, mas não vai resolver. Né? Então, você acaba abusando do uso de analgésicos porque o seu diagnóstico está incorreto. E uma outra questão é que, para a gente tratar a cefaleia por abuso dos analgésicos, a gente tem que parar de tomar analgésicos. Então, você vai precisar parar o abuso de analgésicos. Então, você toma muito dipirona ou toma muito sumatriptano. A gente tem que identificar qual que é o medicamento que você está abusando e a gente tem que parar de fazer o uso daquele medicamento, né? Claro que a gente coloca outros medicamentos para trabalhar essa questão da sensibilização, da dor crônica. E também tem alguns medicamentos que a gente pode ajudar. Mas é muito difícil às vezes, né, André? Assim, eu pelo menos vejo. Hoje mesmo atendi um paciente que tem cefaleia crônica diária, que tem abuso de analgésicos, e é um paciente que não consegue fazer o bloqueio simpático venoso. É muito difícil, às vezes, em tirar o paciente desse ciclo sem uma ajuda, né? Então, eu acho que, às vezes, né, as intervenções, os procedimentos, eles ajudam muito nesse caso, porque a gente consegue tirar o paciente desse ciclo, consegue dar um respiro para ele conseguir engajar no tratamento e parar o abuso de analgésicos. E o bloqueio simpático venoso, eu acho que é um grande aliado nesses casos. A gente até Que bom. consegue A gente até consegue tratar sem, mas é mais difícil, eu acho, assim, sabe? Porque é difícil e é fácil a gente imaginar, né? O paciente tá aí com dor, tá com dor todo dia, tem que parar de tomar o remédio. Como que ele vai parar de tomar o remédio se ele continua com dor? Muito bem. Então, Eu às estava vezes aqui é um passo. pensando nos pacientes aqui. Estou tentando aqui fixar um negócio aqui. Muito bem, viu, dona Solange? Isso aí, vamos arrebentar esse trem. Acordar cedo, fazer o que tem que fazer. E ela está acordando, está dizendo que está acordando às 4h50, mas não é para tomar analgésica, sim para fazer as caminhadas, que ela viu que na live é uma coisa interessante. Eu acredito que tem ajudado. E ela já vem falando. Nós estamos parecendo narrador de futebol pelo rádio, né? Inclusive, ela vem falando que estava ajudando muito a vida dela. Isso aí, criar uma rotina saudável. Eu cortei você, Maria, mas na realidade é isso mesmo. Eu, por exemplo, tive alguns casos durante esse percurso, estou vendo aqui a minha mente, um dos que mais me chamou a atenção, eu tive um paciente que ele chegava a tomar 21, 22 Sumax por dia. Caraca! Esse é o recorde. Ele tomava Sumax, tomava dipirona, tomava muitas coisas. Por dia.
É uma droga que geralmente deixa a galera bem lesada, assim. Então, é por dia. Muito analgésico. Ou seja, e aí você vai vendo, porque esse cara hoje ele está bem, ele tem ainda alguma cefaleia, eu sei que ele está bem, esse paciente, porque eu mantenho contato com ele, mas já não faz uso do analgésico de forma corriqueira, está muito bem controlado com o uso de medicação adjuvante e com outras terapias. Quando esse paciente chegou, a queixa dele tem dor de cabeça e eu preciso que você resolva, tá? Aí a gente começa a ter que é sempre assim. E começa a ver história. E ele me chamou muita atenção, que ele tomava a pregabalina, o Plevictal, tomava duloxetina, tomava o Velige, tomava duloxetina, tomava a nortriptilina e por aí vai. Ele já fazia vários adjuvantes e mais de 20 Sumax por dia. Aí eu falei, caraca, esse me deixou assim, uau! Falei, como é que nós vamos sair? E ele tinha a história, olha só como é que começou a história dele. Ele teve um acidente de trânsito há muitos anos, que teve um trauma, né, um impacto frontal, aquele que joga a cabeça para frente, joga a cabeça para trás, que às vezes dá uma lesão nas articulações da coluna cervical. Então, possivelmente, ele teve ali, e foi confirmado por bloqueio diagnóstico, que eu fiz uma atlantoaxial nele. A atlantoaxial é uma articulação que tem entre a primeira e a segunda vértebra da cervical, daqueles ossos da coluna. A gente coloca a agulhinha ali dentro dessa vértebra e joga um anestésico. E ele melhorou muito. Depois eu pulsei, fiz fisiotomia e etc. E ele foi melhorando. E a gente foi retirando esses analgésicos. Mas foi uma luta muito grande. Esse tratamento com ele durou mais de um ano, sem dúvida nenhuma. Foi fazendo também o BSV, foi fazendo outras intervenções e tal. Ele foi melhorando, até que estabilizou. Ou seja, ele tinha períodos que ficava bem, mas tinha ainda alguma dor de cabeça, mas comparado à sua vida pregressa, ele teve um ganho, uma evolução enorme, assim. Então, você estava falando, eu estava lembrando aqui. Isso Esse que é eu um chamo bom de abuso exemplo. de analgésico. Esse é um bom exemplo de que o Sumax não vai ajudar. No caso dele, não. Então, assim, o paciente tinha uma lesão atlantooccipital, então não adianta Assim, você tomar o sumatriptano, que é um remédio para fisiopatogenia da enxaqueca. ele já Então, tomava bem. a Mas é origem. isso, vai passando vai passando desapercebido, né? Porque a pessoa só encontra alguma coisa no seu paciente se ela saber o que é e se ela saber que existe. Se ela não sabe que existe, ela nunca vai encontrar. Você não encontra nada que você não conhece. Não tem jeito. Você tem que saber que existe. Então, pela história dele, ele acaba indo em colegas que não têm essa expertise. Não que os colegas são... Não tô falando mal de colega, não. Porque como tem um monte de coisa que eu não tenho expertise nenhuma, entendeu? Vai passar por mim batido, eu vou precisar de ajuda. Mas, quando fala em cefaleia, esse lance do acidente automobilístico, com trauma, com evolução de cefaleia após o acidente, isso fala muito em problema, em lesão na cervical. Então, isso aí poderia ter sido abordado no primeiro momento. E acaba que acreditou que desenvolveu ali uma enxaqueca, ficou com o diagnóstico de enxaqueca, e a enxaqueca, e ficou tratando com topiramato, nortriptilina, pregabalina e etc., e uma porrada de analgésicos sem melhora. Ou seja, o diagnóstico ele tem que ser muito bem feito. Com um diagnóstico bem feito, você evolui. E um diagnóstico mal feito também, você acaba também evoluindo, mas de forma contrária. Você acaba regredindo muito, perdendo tempo. Como foi falado já, a abordagem eficaz da dor ela é muito importante na evolução do tratamento. Você ficar usando o medicamento SOS por conta própria, você acaba empurrando o seu problema para frente. E esse empurrando o problema para frente acaba agravando, obviamente, e trazendo com ele inúmeros outros problemas. Tinha atividade, fazia atividade física, mas parei por causa da dor. Começou a ser sedentário. Quantas doenças você começa a adquirir somente por ser sedentário? Quanto você perde de saúde? Comecei a ficar mais ansioso, por minha alimentação modificou completamente, porque eu fazia atividade física, eu comia bem. Agora eu parei de fazer atividade física, fico mais dentro de casa, mais triste, mais nervoso, acabo descontando a comida. Ou seja, uma coisa acaba puxando a outra.
Então você acaba se afundando. Então é muito importante esse lance do que nós estamos falando aí do... E os É, remédios para enxaqueca, né? Os remédios para enxaqueca, eles são muito eficazes, né? Então, se você está tomando um remédio, se você está tomando 2 remédios para profilaxia e não está resolvendo, pode ser que você tenha um outro componente associado, tem que investigar, né? Eu acho que isso é uma das coisas fundamentais para a gente entender, né? Uma paciente que toma, já tomei topiramato, já tomei amitriptilina, já tomei propanolol e não resolveu. Se não está resolvendo, se não está melhorando nada, pode ser que tenha outra etiopatogenia associada, outra causa associada. É muito provável que não seja só enxaqueca. Então, às vezes, tem coisas que são fáceis de resolver, né, André? Assim, às vezes você tem um ponto gatilho associado, é só desativar o ponto gatilho que você melhora bem. Às vezes você tem, né, uma síndrome facetária associada, a gente faz o bloqueio diagnóstico, a risotomia. Né? Claro que a gente tem diagnósticos mais complexos e mais difíceis, mas de uma forma geral, a gente tem alguns diagnósticos, né, de fácil acesso, que a gente tem boas soluções e que ajudam muito. Então, acho que é fundamental esse entendimento de que se você está tomando remédios profiláticos sem sucesso, tem que investigar o que está acontecendo. mas é muito difícil mesmo. Eu sei que quem tá acompanhando os áudios, quem está acompanhando a live, quem está assistindo posteriormente, é complicado, é muito difícil você abandonar esses analgésicos. É um desafio Muito. muito grande, porque já, já tem uma dependência do uso deles e acaba sendo uma segurança que acredita ter, porque querendo ou não querendo, apesar de ser por eles, você tem alguma melhora quando faz o uso. Então, você sair de uma dor 6 e ir para uma dor 4, que aparentemente parece ser simples largar, mas eu sei que é muito difícil. Por isso que existem recursos e existem ferramentas e existem estratégias voltadas para esse perfil de paciente. Não é tão simples, não. É trabalhoso. E a peça mais importante nesse tratamento é o próprio paciente. O profissional ele é muito importante. Ele é importante porque vai acabar ajudando o paciente a identificar o problema, trazer para ele a correlação com o problema que ele tem. Importante o médico saber explicar isso, para o paciente poder entender e comprar a ideia e entrar junto com o médico. Mas quem vai fazer a retirada é o próprio paciente. E nós vamos utilizar as ferramentas que tem que utilizar. Podemos Você citar quer ver umas um aqui, algumas outro? aqui. É muito difícil, né? Eu fiz 2 anos de ambulatório de cefaleia na faculdade. E eu vi, assim, como os pacientes tinham dificuldade. Hoje, assim, na nossa realidade, é o que eu estava conversando com você, né, antes. Eu acho que a gente tem muitos recursos que facilitam muito isso. Bloqueio simpático venoso, eu acho que, nossa, é assim, uma ferramenta poderosíssima para esses pacientes. Porque é muito difícil você ficar sem o analgésico. Hoje eu fico imaginando como esses pacientes conseguiam. Uma outra coisa que é muito difícil, que também está muito associada, é a cafeína. Né? Então, assim, tem muito comum também o paciente ele ter dor de cabeça associada à cafeína. Então, ele acha que, eu fiquei sem tomar café, tive dor de cabeça, então eu preciso tomar café. Não, isso é um sinal de que a sua dor de cabeça está dependendo desse café. Então, você também tem que parar com o uso da cafeína. É duas coisas que os pacientes têm muita dificuldade, né? É a cafeína e o uso de analgésicos. Mas, tá lá nas diretrizes que a gente precisa parar com esse abuso de analgésicos. E eu acho que o bloqueio simpático venoso entra muito bem aí. O que é o bloqueio simpático venoso? É uma injeção de lidocaína. Lidocaína é um anestésico local, que tem várias propriedades no controle da dor. E uma das propriedades, ele é anti-inflamatório, ele inibe a glicina, ele age em várias etapas, né, do processamento da dor. Mas a etapa fundamental, né, se a gente tivesse que escolher um dos benefícios, uma das propriedades, é que ele desensibiliza as vias de processamento da dor. Então, ele atua exatamente onde a gente está comentando aqui, que é essa questão da sensibilização da dor. É como se os seus neurônios ficassem permanentemente alarmados, permanentemente com o alarme ligado, esperando o sinal da dor. Então, ele atua desensibilizando essas vias e ajuda muito nesses casos, né? Ele ajuda muito a dar um gás para o paciente conseguir realmente se manter livre dos analgésicos. E conseguir, né, engajar nas outras coisas que a gente vai ter que fazer. Claro que aqui a gente está falando, né, prioritariamente pensando em gatilhos, né, e tudo mais, na enxaqueca.
né? Então, assim, a gente precisa também entender que tem vários gatilhos associados quando a gente fala de enxaqueca. Um dos principais é a questão do sono, da alimentação. Então, tudo isso a gente precisa ajustar. A gente tem a disglicemia hoje sendo um grande vilão da enxaqueca, né? A gente tem até algumas referências já que questionam se a enxaqueca, né, não seria mais uma das faces da resistência à insulina. Né? Então, hoje a gente vê que o controle glicêmico é fundamental, que é o pré-diabetes, né? Então, hoje o controle glicêmico é fundamental no tratamento da enxaqueca, se a gente estiver falando de enxaqueca. Agora, é importante a gente entender que nem toda dor de cabeça é enxaqueca e que a gente sempre precisa de um diagnóstico correto para a gente ter um tratamento assertivo. Senão, se a gente estiver achando que é uma coisa e for outra, o tratamento não vai funcionar. Então, acho que isso é o mais fundamental, né? A gente ter o diagnóstico correto. Não consigo tirar o Previctal. Vamos tirar esse trem aí. Se estiver bem, é mole para nós. É isso que a gente está isso. falando, né, André? Isso de você tirar o Previctal, às vezes a gente precisa entender quais são as raízes, né? O que está acontecendo com o seu corpo, o que está mantendo aquela dor, o que está perpetuando aquela dor, o que está contribuindo para manter e perpetuar aquela dor. O normal é a gente resolver, né? O normal é o nosso corpo resolver. Se não está resolvendo, tem alguma coisa aí que está perpetuando ou está mantendo. Então a gente tem que investigar isso. E pode ser muitas coisas. Então a gente tem que investigar, né? Assim, às vezes a gente quer simplificar uma coisa que é complexa, né? Então não é só parar, né? A gente precisa entender o que está acontecendo. Quais são as raízes daquele adoecimento. Eu gosto de falar com pessoas muito mais inteligentes que eu. Então eu sei que eu estou falando com pessoas em casa que são de fato mais inteligentes que eu. E aí eu vou te questionar da seguinte maneira. Se você tem, eu falo isso quase em todas as lives, mas eu vou falar aqui de novo, então, para constar. Se você tem um problema que dura na sua vida por muito tempo, você abre várias estratégias como analgésico, como bloqueio, como sei lá o quê, sei lá, sal com vinagre, não sei, e não melhora, cara, você tem que fazer uma pergunta. Por que que eu tenho tal problema e eu não melhoro? Para você fazer uma revisão da sua vida de uma maneira mais interior ainda. Que aí você tem que começar a avaliar a sua vida, avaliar a minha alimentação é a melhor possível. Cara, minha alimentação é muito boa. Tive um paciente esses dias, olha só que tá vendo. Tive um paciente recente isso. Ele falou assim que minha alimentação dele era muito boa. E realmente era. Quando ele começou a contar, eu falei, caraca, come bem. Entretanto, a insulina dele estava alta e a hemoglobina glicada estava alta, que são dois marcadores aí para dizer que está sobrando carboidrato, açúcar no sangue. Ou seja, por mais que a alimentação dele era ótima talvez para a grande maioria das pessoas, mas para ele não é ótima. Entendeu? Ou seja, aí nós temos que individualizar. Cada ser humano é tão diferente, né? Cada ser humano é tão particular, cada ser humano é tão único. As pessoas gostam de falar que elas são únicas e especiais e tal, e são mesmo únicas e especiais. Mas então é só você avaliar, pô, eu sou tão único, tão especial, então eu também devo ser tão único e tão especial num tratamento. Eu tenho coisas que de fato fazem tanto sentido só para mim. Então tem que avaliar se você tem algum problema. Esse problema não está melhorando. Tem que buscar um passo para trás. Você está fazendo a sua parte, você está fazendo aí a sua atividade física, você está aí comendo o que deve comer. Ou se você está comendo bem, será que não vale a pena mudar a estratégia de alimentação? Porque o alimento é remédio, entende? Ou seja, por melhor que seja, será que é o melhor que seja para você, né? Melhor que seja, né, Mariana, para aquele paciente específico, que às vezes aquele paciente, né, Mariana, ele tem alguma intolerância, por exemplo, à lactose, ou alguma Isso é proteína do super. leite, coisa que o outro não tem, né? Eu acho que isso que você falou é fundamental e a gente tem que entender muito isso, né? Das particularidades de cada um, de não colocar as pessoas em receita de bolo. Não existe receita de bolo. Eu tenho uma paciente que é vegetariana e que o filho acha que a cura da fibromialgia é a dieta cetogênica. E daí, eu estava conversando com ela que sim, existem vários benefícios da dieta cetogênica, né? A gente sabe que existem benefícios da dieta cetogênica, mas ela é vegetariana.
Então, assim, a gente tem que adaptar a realidade de cada um. A gente não pode querer forçar as pessoas também a entrar dentro daquelas caixinhas pré-determinadas. E também você entender que tudo tem benefícios, né? E que tudo pode, né? Desde que a gente tenha um equilíbrio, que a gente entenda certas coisas. Isso que você falou é fundamental. Tem algumas manifestações da intolerância ao glúten, não necessariamente doença celíaca, mas tem algumas pessoas que têm intolerâncias alimentares ao glúten, à lactose, é o mais comum, e que podem se manifestar como dor crônica, por exemplo. Então a gente tem que avaliar isso também. Agora, isso é muito individual, né? Então, assim, às vezes um teste que a gente faz é pedir para a pessoa retirar o glúten um tempo e ver como é que ela fica. Às vezes retirar o leite e ver como é que ela fica. Não faz mal para todo mundo. Então a gente não pode simplesmente falar assim, ah, não, o glúten é um vilão. Não, não é um vilão para todo mundo, é um vilão para algumas pessoas. Né? Assim como o leite também. Então a gente tem que avaliar individualmente. Agora, claro que tem certas coisas que são universais, né? Como você falou. Então, assim, a gente sempre, né? Se você, eu não sei o que fazer em relação à minha alimentação. Sempre você vai ter benefício de comer mais crus, de comer mais legumes, mais verduras, mais frutas, de desembalar menos. Então, industrializados são venenos, de uma forma geral. Os industrializados, eles têm muitos conservantes, acidulantes que funcionam como xenobióticos. O que que é isso? A gente vem com um código genético determinado no nosso corpo, mas como ele vai se manifestar ou não depende da influência ambiental. Isso se chama epigenética. Então, a gente tem alguns disruptores metabólicos, alguns disruptores que fazem com que a gente manifeste genes que não são tão legais. Né? Então, eles estão lá silentes, eles estão lá quietinhos, e daí a gente pode fazer com que esses genes que não são tão legais se manifestem. Então, esses industrializados são, de uma forma geral, associados a esse tipo de coisa. Os poluentes ambientais, né? Que são coisas que a gente não consegue, nem sempre a gente consegue atuar nisso, né? Mas na nossa alimentação a gente consegue. Então, sempre reduzir o consumo de industrializados, Coca-Cola, refrigerante de uma forma geral, nem pensar. Tudo que você puder evitar de açúcar, o doce, né? Assim, eu como doce todo dia, melhor não. O açúcar, inclusive, né? Ele mata as bactérias boas do nosso intestino. Então, a gente tem um monte de bactérias que moram no nosso intestino, que são nossos amigos, que são super importantes pra gente, que são os maiores produtores de serotonina do nosso corpo. E ele está associado a várias coisas, né? Várias doenças. Hoje a gente sabe que são associadas à nossa flora ruim. Então, uma das coisas que mata a flora boa são o açúcar. Então, a gente tem que evitar ao máximo o consumo de açúcar, né? Açúcar puro. Mas lembrando que 70% dos alimentos industrializados têm açúcar adicionado. Então, nada de industrializado, nada de Coca-Cola, nada de adoçante. Adoçante é o maior veneno também. Tudo mais natural possível você vai se beneficiar. Eu acho que se a gente puder ter uma orientação é essa, assim, né? E sempre procurar comer o mais natural possível, o mais livre de conservantes, tudo possível. Se possível, sempre orgânico também, né? Mas é Quero difícil, ouvir, né? eu É quero difícil ouvir do pra... pessoal em casa, quem usa muito analgésico aí, gente, usa abusivo. Não é, é É difícil difícil. porque a sociedade não é feita para isso, né? É. A indústria, ela não é uma indústria que favorece isso, né? O comércio não favorece isso. Você vai ali na padaria não está preocupado muito com a sua saúde, né? Você vai na farmácia, a farmácia é um dos lugares mais impressionantes que tem, que você tem um medicamento e você vai passando, tem várias barrinhas de cereal, barrinha de chocolate, chiclete, e energético, Coca-Cola. Ou seja, é difícil porque o ambiente ele é muito áspero mesmo para a saúde, né? Inóspito para a saúde. Ou seja, é complicado muito por isso. Mas, entretanto, todavia, é o que a gente estava falando. Ou seja, qual é o teu propósito, né? Aí você tem que ser mais forte, né? Você tem que ter um propósito muito bem definido na sua vida. Se você não tem um propósito muito bem definido na sua vida, qualquer caminho é caminho, na realidade. Qualquer tentação vira realidade, né? Vira motivo de você tá executando aquilo. Então, você tem que ter um propósito. Meu propósito é viver mais e viver bem. Então, se o seu propósito é viver bem, poder caminhar num shopping, ser independente, ter uma vida decente com seus netos, com seus filhos, uma vida ativa e por aí vai, cara, são escolhas, né?
Então, aí você não As pode ficar dando pessoas, às desculpa vezes, para o também. ambiente. Eu acho que a gente também tem esse papel muito de conscientizar e de trazer para a luz também certas coisas, porque as pessoas são muito enganadas, né? Às vezes você acha que está dando uma coisa boa, né? E não é. Você quer ver? Eu vejo muito isso, super comum. Hoje mesmo eu fui no supermercado com meu filho, vi muito isso, fiquei pensando nisso, assim, vários produtos destinados ao consumo infantil, rico em vitaminas, né? Adicionado vitaminas, adicionado minerais. Você pensa, não, isso aqui é bom. Mas na verdade você vai ler, isso foi um hábito que eu adquiri ao longo dos anos, eu tenho o hábito de ler rótulo. Se vocês não sabem, quando vocês vão ler lá os ingredientes, o primeiro ingrediente é sempre com maior quantidade. É sempre escrito em ordem decrescente, de maior quantidade para menor quantidade. Então, se você reparar, primeiro ingrediente, na maioria das vezes, ou é açúcar, ou é xilitol, ou é manitol, que são açúcar. Então, assim, né? Na verdade, isso devia ser proibido, né? É um absurdo. Mas, assim, você vai ver vários produtos que estão lá como saudáveis ou pseudo-saudáveis e, na verdade, são açúcar. Você está oferecendo açúcar para o seu filho. Então, a gente tem que estar muito atento a essas coisas, assim. Então, por isso que eu gosto sempre de falar, assim, o ideal é que você sempre coma produtos o mais natural possível. Então, assim, frutas, né, legumes, né, tudo que vem da terra, tudo que é natural, né, que não passou pela mão do homem, né? Esses produtos industrializados, de uma forma geral, é muito difícil você achar alguma coisa que seja mais ou menos boa, né? Geralmente é muito ruim. E às vezes as pessoas se deixam enganar pela praticidade, né? Acha que é prático. Mas, gente, o quão prático é você comer uma fruta? Né? Super prático, super fácil, né? Ou então você comer nozes, castanhas, você comer whey, né? Você tomar um whey protein, um shake. Então a gente tem muitas opções de lanches e comidas práticas e saudáveis, né? Mas assim, a gente se deixa enganar pela indústria às vezes, né? Isso acontece muito com os medicamentos também. Eu acho que é o mesmo princípio. As pessoas nem sempre querem buscar a solução, né? A cura, né? Entender por que elas estão doentes, fazer o trabalho, entender que tem que mudar a alimentação, entender que tem que fazer atividade física, entender que tem que cuidar da mente, entender que tem que se tratar de dentro para fora, entender os contribuintes. Às vezes a pessoa quer ir só lá na gôndola da farmácia e tomar um Cefalívio, um Migran, qualquer coisa, né? E resolver o problema dela. E não funciona assim, né? Isso são band-aids, né? Não é uma cura, né? Não é um caminho realmente para uma melhora prolongada. É um band-aid. Vai resolver naquele momento, mas não vai resolver o problema. Vai só mascarar o problema. Só aproveitando o que foi dito aí, um dos adoçantes é risco no glutamato monossódico, né? Então, isso atua num receptor da língua, na parte da língua, chamado umami. Esse umami, ele gera um prazer muito grande no corpo, que é como se misturasse todos os sabores, doce, azedo e por aí vai, e gera um sabor muito, muito poderoso. Se é muito prazeroso, ele acaba gerando muito vício. Então, o que que tem nessas batatinhas fritas que tem nessas lojas de grande marca aí que vende lanche e tal? O glutamato. O que que tem nesses biscoitos? O glutamato monossódico. O que que tem é exatamente o que o Vitor trouxe aí na nossa live, e isso gera muito, muito vício. E fica ali embutido na maior parte dos alimentos. Então você está comendo ali e está se viciando. Por que, pô, quando você senta para comer um pacote de chips, você senta para comer o chips, você quer comer o pacote inteiro, porque é rico nisso aí, que vai atuar nesse receptor umami, que é um receptor que gera uma sensação de prazer e bem-estar muito grande. Ele fica no centro da língua. Então tem que ter cuidado com as coisas que põem, que elas podem ser altamente viciantes. Voltando à cefaleia, Mariana. Eu acho que O você que a gente fala pode agregar sobre essa cefaleia, sobre o uso abusivo de analgésico? Das Bom, eu terapias para acho que tratar, a gente sabe que a gente tem que tirar o analgésico. Como é que trata uma cefaleia que é por uso abusivo de analgésico? Só para finalizar o tirar negócio do açúcar aí, tem estudo que é muito famoso, na realidade, que todo médico aí costuma falar. Pegaram um grupinho de ratos e expuseram ele a cocaína. E o outro e expuseram ele a açúcar. Deixaram viciar. E depois soltou, tinha açúcar e cocaína. Num canto tinha açúcar, num canto tinha cocaína.
Agora vocês podem tentar adivinhar aí em qual lugar foi o ratinho. Vocês acham que eles foram viciados? Eles eram viciados nas duas coisas. Em qual que eles buscaram primeiro, o açúcar ou a cocaína? Ah, buscaram a cocaína. Ó, buscaram o açúcar. O açúcar é mais viciante do que a própria cocaína. É interessante isso. Pois bem, a gente estava falando aqui da cefaleia por uso abusivo. Você deu uma terapia que a gente obrigatoriamente deve retirar o analgésico. Não tem como tratar um abuso. Imagina alguém viciado em cocaína, ou, sei lá, maconha, cigarro, álcool. Eu vou tratar esse abuso. Só que eu vou tratar o abuso, mas vou deixar seja o vilão aí que seja, o que você está usando de abuso. Não tem como. Se você quer se você quer tratar alguém que abusa alguma coisa, você tem que retirar o que está sendo abusado, tendo feito de uso abusivo. Então, o tratamento é retirada do analgésico. Ponto. Agora, as estratégias para retirar o analgésico. Mariana trouxe um aí já. Bloqueio anestésico simpático venoso, que ele vai fazer uma dessensibilização, a gente faz uma sequência, uma sala monitorada, com o paciente monitorado, a lidocaína é feita na veia. Essa lidocaína, ela vai deixando os neurônios menos sensíveis. André, como assim sensível? Um neurônio sensível? É muito simples. Imagina que você tem um alarme de carro. Seu carro tem um alarme. O carro tem um alarme. O que é normal esse alarme do carro disparar? É normal disparar se alguém for tentar arrombar teu carro, bater no carro, quebrar o vidro do carro. Agora, imagina um alarme muito sensível. Alguém passando perto do carro e o vento ou a própria presença da pessoa já dispara o alarme no carro sem nem encostar no carro. Assim que fica um neurônio muito sensível. Ele fica sensível, sensibilizado. Então, ele emite essa sensação de dor com muita facilidade. Então, ele tem que retirar o analgésico. Uma estratégia é bloqueio simpático venoso. Outra estratégia, colocar drogas adjuvantes. Entender quais são os gatilhos. Quais são as drogas adjuvantes? Aí você pega os anticonvulsivantes, os antidepressivos, né, que são drogas adjuvantes. Nomes: pregabalina, topiramato, amitriptilina, duloxetina e por aí vai. Você usa isso aí de forma adjuvante. Outra ferramenta bacana, a acupuntura, também é uma outra ferramenta bacana que pode ser utilizada. Lembrando que a acupuntura, a Mariana é especialista nisso, mas é uma técnica, uma ferramenta, é a medicina tradicional chinesa, né, Mariana? E isso ela é utilizada para tratar, teoricamente, o indivíduo como um todo. Então, tem ferramentas, acredito eu, e técnicas dentro da própria acupuntura que vão ajudar esse paciente. Outra técnica importante, a magnetoterapia, outra que a gente usa muito para estimular áreas cerebrais e funciona bem. Outra ferramenta que pode ser utilizada de forma muito importante, a própria fisioterapia. A fisioterapia ela vai ter uma função imprescindível, porque vai ajudar nessa reorganização da estrutura muscular, no equilíbrio, porque imagina você estando tenso sempre, você tenso, você fica travado, a sua musculatura fica tensa. A sua musculatura ficando tensa, ela vai ficar em carga excessiva. Carga excessiva leva à inflamação. Então, tem que atuar nisso aí. Outra técnica interessante, já falei umas 5, vou falar mais uma. Psicoterapia, ou seja, entender quais são os gatilhos que te levam a ter dor, a ficar ansioso e por aí vai. Esses gatilhos têm que ser compreendidos. Porque se você não compreende, você não trata. Se você não entende, como é que você vai atuar contra ou a favor de alguma coisa se você não compreende, né? Então, você tem que saber o que está acontecendo. Outra é o que nós mais falamos aqui, a alimentação. E observe, a alimentação é um dos principais tratamentos e, botar entre aspas, ele é gratuito, né? Precisa de Você tem que comer. E é comer o básico muito bem. Ou seja, foram falados vários aqui, bloqueios de nervos na cabeça pode ajudar, uma história que eu contei, o bloqueio de uma articulação nessa região cervical, ou seja, muitas ferramentas. Agora, qual que é a mais importante? Eu costumo falar para os pacientes, para ficar muito claro isso, que você não faz um bolo somente com farinha, somente com fubá, ou somente com sal.
Você precisa de vários ingredientes. Para você fazer um bolo, você precisa de, sei lá, pó royal, farinha, sal, ovo, trigo, e por aí vai. Você precisa de um monte de coisa para fazer um ovo. Ó, vamos fazer um ovo, fazer um bolo. Então você precisa desses vários ingredientes. Porque costuma se queimar muito uma técnica, porque eu fiz e não deu certo. Você não faz um bolo somente com ovo. Para fazer, para dar certo, você precisa agregar várias ferramentas nesse tratamento, vários ingredientes. E cada ingrediente tem que ter uma dose certa. Se você meter 3 colheres de sal, possivelmente seu bolo vai ficar ruim. Eu não sei quanto se usa, mas talvez uma colher, depende do tamanho do bolo, meia colher, uma pontinha, uma pitada. Tudo isso faz diferente. Eu costumo dizer que eu sou um chefe, não um chefe da dor. Ou seja, o que faz a gente diferente é saber quanto botar, pitadinha. É uma pitada, é uma colher? É isso que faz a diferença. Falar que é para você ir lá e fazer acupuntura, fazer um bloqueio simpático venoso, fazer sei lá o quê. Isso é a mesma coisa. Vai lá e faz um bolo. Bota ovo, bota azeite, bota, sei lá, e faz o bolo. É mais ou menos por aí, assim. Então tem que saber o que colocar e o quanto do que colocar e no momento do o que colocar deve ser colocado. Tudo isso e só isso faz a diferença e pode determinar o sucesso ou o fracasso do seu tratamento. Ou seja, de tudo que eu fiz, se você já fez e não deu certo, a questão é reorganizar. Porque não existe criar a roda, né? Assim, não existe criar um tratamento. Ele está aí. O que você precisa saber é organizar essa terapêutica. Porque as ferramentas são as mesmas. O medicamento, pô, não inventou nada diferente. E se inventar também não vai ser milagroso, né? Então é saber organizar tudo isso aí. Alguma consideração final, Mariana? Alguma coisa que você queira colocar? André, brilhou demais, maravilhoso. E você resumiu super bem. Acho que é isso. Semana que vem, inclusive, a gente vai estar aqui com a nossa nutróloga, a doutora Juliana, e vai conversar sobre alimentação e dor de cabeça. É de tão importante que é, de tanta influência que tem a alimentação na dor de cabeça. Se você tem dor de cabeça, faz esse teste essa semana. Escreve, existe uma ferramenta super poderosa. Principalmente a gente usa para dor de uma forma geral, mas isso está muito bem estabelecido para dor de cabeça, que chama o diário da dor. Então você vai anotar, vai pegar um papel, vai fazer uma tabela. Todo dia que você tiver dor, você vai escrever lá. Todo dia, na verdade. Aí você vai botar se você teve dor ou não e a intensidade da sua dor. E vai colocar se você dormiu bem, dormiu mal, o que você comeu. E se você comeu chocolate, chocolate é muito associado. Se você bebeu bebida alcoólica, o que você fez aquele dia? Se você se estressou, teve um evento estressante muito grande. Você anota tudo, faz isso durante uma semana e traz para nós da semana que vem. A gente vê se consegue identificar algum gatilho associado à alimentação. É super comum gatilhos associados à alimentação. Um gatilho super comum está associado à alimentação, por exemplo, é a desidratação. É super comum as pessoas não beberem água o suficiente e terem dor de cabeça por causa disso. Então, já fica essa dica aí para você. Se você é uma pessoa que tem dor de cabeça, experimenta tomar pelo menos 2,5 litros, 3 litros de água por dia. A dor de cabeça responde. Pode ser que tenha uma solução fácil para a sua dor de cabeça. Muito bem. É isso. Muito obrigado a vocês. A semana que vem, então, uma nutróloga estará presente aí Tá brilhando. conosco, para fazer parte aí para dar altas dicas de alimentação. E faz esse teste aí que a doutora Mariana falou. Na realidade, isso aí ajuda o quê? Você identificar quais são as coisas que podem estar te atrapalhando. E às vezes você nem sabe, assim, né? Não é capaz de identificar, às vezes, por estar ali misturado no meio, mas a partir do momento que você começa a notar, você começa a visualizar. Isso pode vir a te ajudar, né? Pô, toda vez que eu brigo toda vez que meu marido chega em casa e a gente discute, eu tenho dor de cabeça. Opa, então peraí, ó. Não importa o remédio que você tome, se você continuar fazendo isso, você vai continuar tendo dor de cabeça. Ah, toda vez que eu como chocolate, eu tenho dor de cabeça. Cara, não importa, não adianta você vir em mim e pedir remédio, que não tem jeito. Ou você para com esse chocolate, ou você vai continuar tendo dor de cabeça. Entende? Então, a base, ela está na identificação aí desses fatores. É o que a Mariana trouxe aí, muito bem colocado, por sinal. Pessoal, um beijo grande.
Papai do Céu abençoe a vida de vocês, a vida da família de vocês e até segunda-feira que vem. Ah, uma coisa. Eu tenho um vídeo, para quem estiver acompanhando, lá no meu canal sobre cefaleia por uso abusivo de analgésico. Então, é só digitar Dr. André Félix no YouTube, tem lá um vídeo curto de 8 minutos, falando resumão sobre cefaleia por uso abusivo de analgésico. Você está convidado para assistir. Beijo.